Estamos aqui com o Major Wastman, que é comandante da Polícia Rodoviária Estadual. Estou correto, Major? Boa noite a todos, sim. Polícia Rodoviária Estadual aqui na região Oeste, cujo designativo é CI-PRV Barreiras, Companhia Independente de Policiamento Rodoviários de Barreiras. A sede é aqui, mas a atuação é em toda a malha viária da região Oeste, malha viária estadual e alguns trechos federais delegados. Bem, o senhor participou ativamente dessa campanha da Semana do Trânsito, que, inclusive, até por declaração sua, esse evento, essa mobilização não deveria acontecer numa semana, mas sim em todos os dias, porque é uma preocupação muito crescente. Não é isso, Major? A conscientização do cidadão, né, sua responsabilidade no trânsito, deve ser diária, né? Então, como nós tivemos agora no mês de setembro a Semana Nacional de Trânsito, cujo objetivo foi justamente esse, definir a responsabilidade de cada cidadão no trânsito e promover todas as ações positivas visando a segurança viária, né? Objetivando, ao final, tornar o trânsito mais seguro e humano. Bem, isso depende muito, naturalmente, das pessoas, porque o senhor há de concordar comigo que a indústria coloca cada vez mais veículos para o consumo, e isso cresce numa proporção geométrica, como também a condição das estradas influi nos acidentes. Por exemplo, onde o senhor tem essa, como se diz, a jurisdição em que o senhor opera, as rodovias sem acostamento contribuem muito para aumentar esse índice de acidentes? O principal fator é a ação humana. Os acidentes, né, podemos dizer que, na maioria dos casos, são acidentes decorrentes das escolhas, né? Muitas vezes, a simples escolha de não usar um cinto de segurança, não usar o capacete, escolhendo também correr com excesso de velocidade, ocasionam acidentes de trânsito, muitas vezes trágicos. No que você se referiu à questão da engenharia de trânsito, né, que é um dos pilares, né? Um dos pilares do trânsito é a engenharia. E o outro pilar é a educação, né? Exato. Então, é muito importante a educação. Dentro das ações que nós desenvolvemos durante o ano inteiro, não só na Semana Nacional de Trânsito, temos palestras de conscientização, né, em escolas, universidades, faculdades, e também fazemos a distribuição de folders em blitz educativas, objetivando, né, trazer ao cidadão essa problemática do trânsito e trazer a participação dele efetiva, né, para que ele extrapole o campo da cidadania e participe de direito e de fato, né, ajudando a reduzir as vítimas de acidente de trânsito. Se falava muito já há algum tempo atrás na questão da direção defensiva. Como o senhor declinaria a respeito disso? A direção defensiva são procedimentos que o próprio condutor utiliza, né, objetivando ter uma defesa, né, ao conduzir um veículo, né, são ações de defesa ao conduzir o veículo, e esses são procedimentos extremamente úteis. Inclusive, tem cursos específicos nessa área, né? Em Salvador, por exemplo, tem escolas, né, que podem dar esse tipo de instrução. Só para se ter uma ideia, a questão do trânsito e vítimas de acidente de trânsito, no mundo inteiro são cerca de 1.300.000 mortes por ano, né? E cerca de 50 milhões de feridos. No Brasil, em torno de 47 mil mortos por ano, né? E mais de 130 pessoas mortas por dia no trânsito brasileiro. Hoje o Brasil é o quinto em número de vítimas de acidentes de trânsito, vítimas de acidentes fatais no trânsito no mundo inteiro. Tá? Ocupa, infelizmente, a 5ª colocação. E só é registrado na estatística aqueles acidentes, aquelas mortes no local, né? Não são computados acidentes, vítimas que morrem
decorrente do acidente, ou seja, que elas são conduzidas ao hospital, são atendidas e depois vêm a morrer. Se fossem computadas também, triplicaria, quadruplicaria esse número. Comandante, também tem essa questão, claro que a falha humana é sempre muito mais incidente do que a falha mecânica, né? Isso ocorre também em aviação. Os pilotos antigos dizem: avião não cai, piloto derruba. No trânsito, a coisa também parece ser assim. A falha mecânica pode acontecer e, naturalmente, pode também causar um acidente. Mas o grande problema está atrás do volante, na consciência de quem está dirigindo. Sim, a ação humana e as péssimas escolhas resultam em mortes, né? Só para você ter uma ideia na questão da ação humana e suas escolhas, as principais causas, né? Falta de atenção, excesso de velocidade, uso do celular, falta do cinto e falta do capacete. Então são escolhas de não usar capacete, não usar cinto, correr em excesso, né? E usar o celular e falta de atenção, essas escolhas aí têm resultado, e são todas ações humanas. Inclusive já existe, e é claro, cada vez mais eficaz até, na questão de que existem multas cada vez maiores, mais consistentes, e mesmo assim os acidentes continuam. Sim, o valor das multas tem triplicado, né? São altos, mas infelizmente, né, nem todos estão se sensibilizando com isso. Eu tive uma ideia, assim, não sei se correta, mas nos setores, nas estradas, por exemplo, em que o senhor e sua equipe têm a competência de fazer esse policiamento, a minha ideia seria o seguinte: quando eu trabalhei no polo petroquímico, algumas empresas tinham placas dizendo X dias sem acidente, 120 dias sem acidentes. Que tal colocar um tipo de um mural na entrada das rodovias e até na saída, para as pessoas entenderem que uma conscientização maior de que não fazer parte desse índice também, tomar mais cuidado. O que o senhor acha disso? Sim, extremamente interessante essa ideia, né? Vamos abraçar essa causa e procurar adotar as providências, pelo menos nas rodovias onde tem maior fluxo de veículos, maior número de registros de acidentes de trânsito, né? Principalmente com vítimas fatais. Uma excelente ideia. Porque a gente vê que a coisa é muito grave, né? A gente está vendo, tem os índices das pessoas que morrem, daquelas que posteriormente, que não fazem parte, como o senhor disse, morrem após esse acidente, e os mutilados ainda, né? A questão dos mutilados pelo trânsito. Então, a coisa é muito maior do que se imagina. Assim, no mundo todo, cerca de 50 milhões de pessoas ficam com ferimentos e sequelas, muitas vezes graves e irreversíveis, né? E são, na sua concepção e pelo seu conhecimento, são dos países mais populosos ou aqueles considerados a superpotência que esses acidentes ocorrem mais? Ou não? Não. Hoje, o trânsito mais violento, segundo dados estatísticos no mundo, são os países africanos, né? E o Brasil já está chegando perto, infelizmente. Não são os países mais desenvolvidos, não, que isso tenha ocorrido. Eu esqueci até de citar, foi bom você perguntar isso, que outra das principais causas é a ingestão do álcool, né? Então, aquela famosa frase, se beber não dirija, se dirigir não beba, né? Deve estar sempre na moda, né? Deve-se sempre elencar o condutor da rodada, né? Aquele que não vai beber nesse dia. Isso mudou o comportamento, por exemplo, em cidades como Salvador, a gente tem notícia, devido à orla, e o pessoal que frequenta a orla normalmente ingere bebidas alcoólicas, mas lá o policiamento, as blitz estão sendo constantes, né? E mesmo assim as coisas ocorrem. Mais uma vez, se imagina que o problema está nessa escolha humana. O que fazer com um carro que, na realidade, é uma arma, né? E pode ceifar vidas. Sim, o carro, infelizmente, na mão de alguns, né, e não poucos, melhor dizendo, perdão, na mão de muitos, tem se transformado numa verdadeira arma.
né? E não adianta ter somente a parte, vamos dizer assim, repressiva, né? O ideal era que o cidadão realmente participasse, de fato, dessa causa, né? Que é uma causa pela vida, né? E não corresse, tivesse uma conduta adequada, não se fosse dirigir, não bebesse, e vice-versa, usasse cinto, usasse capacete, tivesse a devida atenção no trânsito e também não usasse o celular. O celular hoje, o uso do celular tem sido considerado a segunda maior causa de acidentes com vítimas no trânsito brasileiro. Bem, a gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos com uma pergunta que seria praticamente essa. Para que exista, que se consiga diminuir esses índices, é preciso que todas as classes, a educação, tudo isso também fizesse parte dessa luta, porque não é um problema de uma pessoa, é um problema de toda uma comunidade. O senhor responde logo após o intervalo. Estamos de volta com um programa especial e também com uma pessoa especial, porque participou da Semana do Trânsito de forma ativa, com toda a sua equipe, envolvendo, inclusive, as entidades organizadas da cidade. A pergunta major é a seguinte: é preciso também que as escolas, vamos lá, onde as igrejas, todo o local onde se reúnem pessoas, que se dedique também a abraçar essa causa de conscientização no trânsito? É extremamente importante isso, né? Eu entendo que para reduzir essa estatística negativa tocante a vítimas de acidente de trânsito, é importante o cidadão entender a sua responsabilidade no trânsito, né? Que ele será vítima das suas ações. Então, uma conduta adequada ao conduzir um veículo, evitando péssimas escolhas, né? Escolhas inadequadas, exemplo de não utilizar cinto de segurança, capacete, beber, etc., ele será vítima e muitas famílias poderão ser esfaceladas, né? Exato. As escolas deveriam participar, Major? Sim, é importante que as escolas participem, né? Todas as instituições de educação são sempre parceiras, né? E interessante que promovam também campanhas de trânsito dentro na esfera das suas escolas. Eu entendo também que se uma criança, estando na escola, recebendo essas noções de trânsito, embora não esteja apta a dirigir, pode, num momento em que o pai ou a mãe se exceder no trânsito, mamãe, eu estou aqui, né? Papai, eu estou aqui, diminua a velocidade, entendeu? Talvez isso também ajude, né? Talvez essa seja uma boa contribuição. Com certeza, uma criança educada nas questões do trânsito será um cidadão consciente, será um multiplicador e passará essa mensagem, principalmente para os seus pais. Bem, Major, existe também uma preocupação, e eu gostaria que o senhor aconselhasse e até desse um sinal de alerta para as rodovias aqui no oeste da Bahia, nos prendendo agora ao oeste da Bahia, o nosso problema mais próximo. Que rodovias as incidências são maiores e que cuidados devem se tomar em locais que o senhor deve ter dados muito coerentes e oportunos para que a pessoa que vai viajar, transitar nessas estradas, tenha uma informação maior a respeito da segurança. O principal é a atenção, né? Tendo cuidado ao conduzir seus veículos, tendo cuidado com, muitas vezes, alguns buracos que, porventura, possa encontrar, evitar ultrapassagens em locais inadequados, principalmente em subidas e descidas, né? E curvas, né? São declives e aclives, né? Exato. São as subidas e descidas, e em curvas, né? O risco de ocorrer um acidente de trânsito, uma ultrapassagem dessa, é maximizado 10 vezes, vamos dizer assim. Tocante à viagem, o interessante é que o cidadão, conduzindo seu veículo, tem atenção, mas antes de ter atenção, ele deve fazer uma revisão do seu veículo, parte de freios,
principalmente, questão de condições de pneus, a estrutura geral do veículo. A suspensão também do veículo. Ele deve planejar o seu itinerário, né? Verificar qual o melhor horário que ele deve seguir a sua viagem, evitar dirigir à noite. Muitas rodovias são ermas, pode até ser vítima de assalto. Também é interessante que, em hipótese alguma, use o celular, hipótese alguma, faça uso de bebida alcoólica, utilize o cinto de segurança, inclusive quem está no banco de trás, né? A criança deve estar ou no cinto de segurança ou na cadeirinha. Muitas vítimas ocorrem devido a serem atingidas por aquelas pessoas que são os condutores, o condutor à frente e o carona são atingidos, né? Em caso de colisão frontal, são atingidos por quem está no banco de trás sem o cinto de segurança. Ele é projetado para frente, vindo atingir muitas vezes a nuca do condutor do veículo ou o carona ao lado, sendo, na maioria das vezes, fatal. Então, essas dicas são as dicas essenciais aí que a gente pode planejar a viagem, verificar as condições do veículo, verificar o melhor horário de viagem. Condição do veículo, eu falo, sistema de freio, condições do pneu, sistema elétrico do veículo e evitar excesso de velocidade, evitar falta do uso do cinto, quem está na frente e quem está atrás, né? E, hipótese alguma, fazer uso de bebida alcoólica. E as estradas mais perigosas do Oeste? As estradas em que temos tido o maior número de acidentes tem sido a BA-160, né, que fica no Anel da Soja, a BA-172 e a BA-161. BA-172 é do Javi, trecho principal Javi até Santa Maria da Vitória, e a BA-161, né, que liga Ibotirama até a cidade de Barra. Esses são os locais em que requer maior atenção. Maior atenção e que houve índices maiores, né, de acidentes. De acidentes de trânsito. Temos que ter cuidado também com animais na pista, né? Muitas vezes proprietários rurais ali da região, né, deixam, né, pequenos criadores deixam também animais soltos na pista. Então requer atenção, principalmente naquele trecho entre Ibotirama a Barra. Major, agradeço a sua participação, mas antes disso eu gostaria que o senhor fizesse um pequeno relato sobre a Semana do Trânsito e de como se envolveu as entidades organizadas de Barreiras. Ok, a Semana Nacional de Trânsito foi uma campanha, né, que estava prevista nas ações educativas, né, ações de campanha para o ano 2017 no Brasil inteiro, previstas pelo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Se desenvolveu na cidade de Barreiras, obedecendo um calendário nacional, que foi período de 18 a 25 de setembro de 2017, e envolveu a sociedade civil organizada e instituições parceiras, né? Foi uma campanha que não foi somente da Polícia Militar do Estado da Bahia. Participaram a Polícia Rodoviária Federal, Guarda Civil Municipal, COTRANS, SAMU, Prefeitura Municipal de Barreiras, Câmara Municipal de Barreiras, UNEB, UFOB, autoescolas e o Motoclube de Barreiras também participou. Então foram várias instituições e entidades parceiras. Inclusive a própria maçonaria, né? Justamente, aí ia complementar, tivemos a participação efetiva da maçonaria, Palácio Maçônico de Barreiras, através das suas lojas, né, Mentes Brilhantes, Luzes do Oeste e Cavaleiros das Sete Virtudes, onde participaram no dia a dia. A temática para o ano todo foi: minha escolha faz a diferença no trânsito. Ou seja, a sua escolha fará sempre a diferença no trânsito. Então, escolha certo. Péssimas escolhas resultam, na maioria das vezes, em mortes. Nós desenvolvemos essa campanha aqui na cidade de Barreiras através de palestras educativas em escolas, universidades, palestras educativas em autoescola, blitz educativas em pontos da cidade, com distribuição de folders educativos, exposição de veículos acidentados, entrevistas, né, exemplo, tivemos entrevistas aqui na cidade realizadas, e encerramos brilhantemente com
vamos dizer assim, um ciclo de palestra no dia 25, né, na Câmara de Vereadores, onde todas as entidades, né, efetuaram palestras. Tivemos palestras excelentes da Polícia Rodoviária Federal, Guarda Civil Municipal, SAMU, COTRANS, maçonaria, né, desenvolvendo palestras, e fechamos com chave de ouro. Major, muito obrigado por sua participação. Esse programa foi muito produtivo. E a gente volta oportunamente com programas desse estilo, especiais e em defesa da vida.